Existem pessoas que vivem a vida inteira com muita dificuldade de tomar uma decisão. E na maioria dos casos, essas decisões elas são muito difíceis. Decisões que de alguma forma fazem com que elas sofram, fazem com que elas fiquem infelizes. E tem um livro muito legal que fala sobre esse assunto. Eu sempre recomendo esse livro. Aliás, esse vídeo é um assunto muito importante para mim, porque tomar decisão nem sempre é uma coisa fácil para se fazer. Então, se você tem que tomar uma decisão agora e se você está com dificuldade de tomar uma decisão, de repente sair do seu trabalho, de repente parar um relacionamento que é um relacionamento abusivo, que é um relacionamento que não te leva para nenhum lugar, de repente mudar de casa, mudar de país, qualquer tipo de decisão que você sabe que você tem que tomar, mas está muito difícil, esse vídeo ele é para você. E esse livro ele é muito legal, é um livro do Érico Rocha. E o primeiro capítulo do Érico Rocha conta uma história que o Érico estava no curso do Tony Robbins. E lá no curso do Tony Robbins, o Tony Robbins estava falando sobre um general chinês que ia lutar e as tropas todas, né, do general estavam lá e ele ia ter que atravessar uma ponte para enfrentar um outro general que tinha também outras tropas que também tinham um outro exército. E aí o braço direito desse general chega para ele e fala assim, olha, a metade da equipe tá com medo, tá achando que a gente vai perder e não tá indo com tanta valentia para a guerra. O general, ok, agradeceu, atravessou as pessoas na ponte e queimou a ponte. E com a ponte queimada não tinha como voltar, ele chegou para a tropa dele e falou o seguinte, olha, ou vocês lutam para vencer, lutam para ganhar, ou vocês vão morrer. E essa passagem do livro é muito marcante, e todas as vezes que eu falo desse livro, que é Sacadas de Empreendedor, eu falo, abra esse livro, leia o primeiro capítulo, e depois feche o livro e pense sobre ele. Essa passagem foi tão impactante para mim porque ela me mostrou quando que uma pessoa de fato decide. Uma pessoa de fato decide quando ela elimina todas as opções de segundas chances, de plano B. Ela elimina todas as possibilidades de falha. E se você não está conseguindo decidir agora, eu te sugiro que você comece a tomar decisões menores, tomar decisões que são mais fáceis, mas que também não deixam de ser decisões para você treinar a sua capacidade de decidir. Porque as pessoas que decidem, elas de fato, elas melhoram a vida delas. Se você ainda não resolveu nada na sua vida, se você não saiu de um relacionamento abusivo, se você não largou aquele emprego que não te faz feliz, que não tem relação nenhuma com a missão que você quer executar em terra, em vida, nessa tua única vida, na única vida que você e eu, a gente tem. Se você não está fazendo isso, é porque você ainda não decidiu. E decidir não é uma tarefa simples, não é uma tarefa simples mesmo. E eu percebi durante esse tempo que as pessoas que são ótimas decisoras, elas têm uma capacidade de pensar numa única coisa, que eu vou te falar agora. Elas não têm plano B, elas não têm opção, elas não têm escolhas. E uma vez eu estava conversando com meu pai, e meu pai foi pobre, meu pai faleceu, e meu pai era, negrão e pobre, nordestino, morava numa cidade no interior de Sergipe, e aí quando eu tinha lá os meus 18 para 19 anos, eu fui visitar a cidade do meu pai, que meu pai sempre falava e tal. E aí eu falei, pai, como é que o senhor saiu daqui, saiu dessa cidade tão difícil, com pouquíssima estrutura, recurso quase zero, e cuidou de 3 filhos, veio aqui para São Paulo, para a cidade de ferro, de aço, de pedra. Por que você conseguiu fazer tudo isso? Como que você conseguiu fazer tudo isso? E meu pai me respondeu assim, eu não tinha opção. Que opção que eu tinha, Joel? Eu tinha 3 filhos para criar, eu tinha sua mãe, e meu pai e nem minha mãe poderiam me dar condições. Qual escolha que eu tinha? Eu não tinha escolha. Ou eu dava certo, ou eu não dava certo. E essa informação pro meu pai, esse dia, foi tão incrível que eu fiquei pensando assim, caramba, a gente não decide quando a gente fica colocando várias escolhas, várias opções. Então uma arte mesmo de você tomar decisões difíceis é quando você coloca na sua cabeça, quando você seta na sua cabeça que você não tem escolha mais. Que aquilo que você vai fazer é a única coisa, vamos dizer assim, a única coisa que possível, a única coisa aceitável. Não existe nenhuma outra condição. E recentemente eu passei por uma decisão muito difícil na minha vida
E enquanto eu não tinha decidido, ela estava muito difícil, muito, muito mesmo. Mas depois que eu decidi, ela ficou simples. E eu fiquei pensando, qual foi a diferença entre aquele momento que eu não conseguia tomar essa decisão e o momento que eu tomei a decisão? E a grande sacada mesmo, pega essa sacada para você, o grande aprendizado foi que quando eu decidi, é que eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha escolha. Eu estava fazendo uma coisa que era simples eu fazer, porque se eu não fizesse ela, eu ia viver no inferno, eu ia viver mal, eu ia viver ruim, eu ia viver com aperto no meu peito, com aperto no meu coração. Eu falei, cara, eu tenho que decidir isso, porque eu não tenho outra escolha. A gente fica muito confuso, a gente fica muito indeciso para tomar as nossas decisões, porque a gente fica colocando muitas opções. A gente tem que eliminar as opções, tem que eliminar totalmente as opções. Então, se você, por exemplo, quer aí largar um emprego, quer largar um relacionamento, quer mudar de cidade, quer falar alguma coisa para uma pessoa que exerce uma autoridade muito grande de você e você não está conseguindo, eu sugiro que você treine, principalmente aqui, começa por aqui, pela sua mente, e treine você ter a certeza que você não tem nenhuma opção. E aí você vai ficar perito nessa arte de tomar decisões difíceis. Eu quero finalizar esse vídeo com um poema. E eu ouvi esse poema de um amigo meu, e eu não sei exatamente se é do Fernando Pessoa, se é do Sêneca, mas é um poema muito forte, que me tocou quando ele me disse, que é mais ou menos assim, eu acho que é do Sêneca, e me tocou muito, e é mais ou menos assim: uma vez por ano, você tem que viver durante 7 dias na mais difícil vida. Você tem que andar a pé, com as piores roupas, comer comida azeda, andar com as pessoas mais miseráveis. Você tem que ter uma vida que não tenha nenhum recurso, que não tem nenhum benefício, que não tem nenhuma vantagem. Você tem que viver nos lugares mais sujos do mundo, com as pessoas de pior caráter do mundo, que vivem uma vida deplorável. Uma vez por semana, dentro de um ano, você tem que passar por isso. E ao final dessa semana você tem que dizer assim: ó Deus, ó deuses, era disso que eu tinha medo? E com essa reflexão eu deixo essa mensagem para você aprender a tomar decisões difíceis, queimar pontes, eliminar todas as chances de dar errado e perguntar: ó Deus, era disso aqui que eu tinha medo? Um grande abraço.